Então, pessoal, continuando. Lembra que a gente estava falando de passear na lista e busca sequencial? E a gente estava discutindo, e aí, quanto é que custa isso tudo? Dependendo do número de elementos que tem na lista, se eu tiver que procurar até o fim, eu vou ter que procurar até o fim, né? É diretamente proporcional. Vamos dar uma olhadinha nisso. Mas vamos pensar num outro problema agora, para nos ajudar. Vamos identificar o maior elemento. Podia ser o menor, né? Mas vamos... Agora eu tenho uma lista. Veja. Eu não quero buscar um elemento em particular. Eu não sei quem tem lá. Lembra do nosso programa que vai procurar um de cada vez? Como é que você faria? Como é que você pegaria um elemento e vai procurar o maior lá dentro, um de cada vez? Bom, a gente tem que pegar o primeiro. Pode ser que ele seja maior, né? Ou não. Mas pode ser que seja maior. Eu falo, peraí, eu vou pegar uma variável auxiliar, né? Tem aquela A, B, eu pego um auxiliar qualquer, né? Que eu vou chamar de maior por conveniência, né? Eu falo, o maior, guarda esse valor aqui. Tá? E aí agora eu posso ir para frente. E toda vez que eu dou um passo para frente, eu comparo com quem? Com o maior que eu tinha antes. Na primeira vez que eu fizer isso, eu vou comparar com a segunda posição com a primeira. E aí, quem for maior, eu guardo. Não é assim que a gente faz quando a gente está ordenando contas para pagar? A gente quer começar a pagar da mais alta para mais baixa. Tá? Então, a gente vai procurando ali qual é o valor maior daquela coisa. Aí, esse aqui é o maior. Aí você continua procurando. Opa, achei o maior ainda, porque você está guardando e comparando com esse. Né? Aí você vai lá, você está no supermercado. Né? Quer comparar o preço do café, qual que está mais barato aqui. Agora você está procurando menor. Esse aqui está... esse aqui está menor. Qual que é aquele que era o menor? Então, você guarda qual que é o menor da vez, o menor até agora, ou o maior até agora. E continua passeando. Então, é o mesmo, são os dois mesmos, né? Uma variação daqueles que a gente fez na aula anterior, só que dessa vez eu estou guardando sempre quem que é o maior ou o menor, dependendo do meu problema. Posso até fazer os dois, né? Me custa, aproveito e faço os dois. Nossa animação aqui, que eu fiz para vocês, identifica o maior, tá bom? Então, eu vou... esqueci. Tá? Então, tá vendo ali, eu estou guardando o maior lá em cima, aqui, Então, por enquanto, é tudo ponto de interrogação. Maior, índice, conteúdo, não sei de nada ainda. E meu programa está lá sem fazer nada, né? A memória está lá passeando. Aí, na hora que eu dou preparar, ele vem lá, bom, agora vamos trabalhar? Vamos. Então, vamos lá. Olha o primeiro. Primeiro, olha o que ele fez. Jogou. Desculpa, jogou? A gente fala jogou, né? O maior agora também está apontando para cá. Então, além do índice 1, o índice 1 está aqui apontando e o maior também. Tá? E agora eu posso ir para frente. O índice foi para 2 e eu vou comparar o conteúdo que está no 2, apontado pelo 2, que é 5, com quem? Com o maior. Não é, né? Então, quando eu dou próximo, vai trocar o valor? Não. Não trocou. Agora é 1 que eu comparo com quem? Com 9, não troca o valor, próximo. 8 continua não sendo maior, próximo. 4, mesma coisa, 9 ainda é o campeão. 12, achamos um novo maior. Vocês viram só que ele até escreveu ali, achamos um novo maior. Foi meio rápido. Vamos lá, mudem o programa para ele ficar mais tempo. Foi muito rapidinho, quase que a gente não vê. Pronto, agora eu tenho um novo maior, tá vendo? Agora o maior também está guardando, está lembrando que o valor maior é o 12. Tá? E está nesse índice 6 aí, por acaso. Avançando, comparo 12 com 2, comparo o último, maior é o valor 12 que está na posição 8. Viram lá que saiu? Esse programa está respondendo muito rápido, está preguiçoso. Mudem lá. Tá? Esse programa só compara o maior. Vão lá e mudem para o menor. Procurem o menor. Ou, depois que você fizer isso, vai lá e muda de novo para procurar o maior ou o menor. Aí você vai guardar o maior e o menor. E vai até o fim.
Mesma coisa, né? Legal? Muito legal, eu acho. Porque eu sou fã de fazer essas coisas funcionarem e a gente conseguir trabalhar um pouco mais concretamente por meio dessas animações aí, tá? Bom, a gente viu então a nossa animação Scratch para identificar o maior, tá? E como é que fica o algoritmo, aquele lá com o nosso fluxo, tá? Bom, ele vai crescer um pouquinho em relação, né? Lembra que o segundo cresceu? Porque a gente tinha que apontar o primeiro, da primeira vez, e só passear para ver se chegar no final, quando estava passando na lista. No segundo, a gente tinha que verificar, que a gente estava buscando, se era igual à chave, e se não fosse, eu tinha que ver se eu cheguei ao final da lista para poder ver se eu podia fazer a volta de novo. Agora, eu tenho que saber quem que é o maior, logo de cara eu aponto para o primeiro, guardo lá no maior, e vou verificar, então, se o próximo da lista é maior, se for eu troco, e depois eu continuo parecido com o anterior. Né? Posso ir para frente ou não? E sempre procurando, a cada comparação com o novo, verificando se o maior mudou. É isso que eu faço. É isso o algoritmo que está aí, ó. Tá? E eu deixo para vocês destrincharem um por um aí, porque é isso que eu acabei de explicar. Tá certo? Tanto que nem tem animação, vocês viram? Serviço de casa, destrinchem esse negócio aí. Discutam no fórum, caso alguém tenha alguma dúvida. Beleza? O programa Scratch está muito parecido com isso, como tem que ser, né? É o mesmo algoritmo. Bom, agora a gente quer discutir um pouquinho sobre o custo computacional dessa história. Custo computacional, meu computador custou... Não é desse custo que a gente está falando. Custo computacional é o custo de computação, custo de computar. O quanto que custa eu fazer essa tarefa? Quantos ciclos de memória eu vou ter que usar? Mas a gente não vai ficar contando ciclos de memória, tá? A gente tem um monte de coisas para fazer, a gente conta quantas vezes, mais ou menos, ele vai executar. No pior caso. Porque lembra? Eu tenho que saber no pior caso. O melhor caso é tudo de bom, né? Mas se eu me prevenir só para o melhor caso, o dinheiro acaba muito antes do final do mês. Certo? Eu tenho que pensar no pior caso sempre na vida real, para eu ter certeza que eu vou conseguir realizar a tarefa. Existem vários outros. Caso médio, melhor caso. Tá? Mas aqui a gente está discutindo o pior caso porque a gente está trabalhando de computação, aplicação na vida real, e a gente quer saber, né, que a gente termine a tarefa, quanto tempo vai levar, quanto isso vai custar para a gente. Não exatamente, a gente quer ter uma noção. E a gente já vai ver como é que a gente tem essa noção. Mas antes, vamos ver, para isso, vamos ver a mesma coisa que a gente estava fazendo no final da aula anterior, aquela comparação, lembra? Que eu vou aumentando o tamanho do triângulo, ilustrando quanto de comparações ele tem que fazer. Então, ó, nesse caso aí eu tenho 33 números, e eu vou procurar, e aí ele vai procurar. Desculpa, eu não vou procurar. Eu falo, procure, e ele vai lá e procura. E ele tem que ir até o fim dos 33, porque pode ser que o 33 seja o último, o maior seja o último, não é? A gente já sabia disso, né? Até o fim. Então, ele sempre vai procurar todos, porque é isso que ele tem que fazer. Então, ele vai ser proporcional ao tamanho da lista. O número de passos que ele vai ter que fazer, o número de comparações que ele vai ter que fazer nesses passos, é sempre proporcional ao tamanho da lista. Tá? Então, nesse caso, ele encontrou o maior na posição 4 de 33. Se ele soubesse que era o maior, podia ter parado antes, né? Mas se soubesse que era o maior, não precisava nem procurar. A gente está procurando justamente para saber quem é o maior. Né? Aí, esse aqui já encontrou 27 na posição 31 de 40. Né? Aí, essa outra ilustração, na realidade, é o programa que está rodando, tá? Depois eu passo o link para vocês. Vocês gostaram? Fuçaram lá? Aqui tem mais. Tá? Encontrou o maior, 29, na posição 48 de 100. Teve que ir até o fim para conferir, quero continuar conferindo que era o maior. Assim como a gente, na nossa animação, teve que apesar de estar com 12 na mão, a gente teve que ir até o final. Tá? Aí agora ele encontrou maior, valor 29 na posição 48 de 100. Foi até o fim. Encontrou o maior 29, nossa, de novo, na posição 10 de 99. Né? E esse é o programa Python que está fazendo isso. Vocês têm lá o programa da Scratch, que estava procurando maior,
Esse aqui é um programa em Python que faz isso. Quem tiver interesse em fuçar, aprender, pergunta para os monitores, que todos eles entendem isso daí. Tá bom? Tá? O pessoal de computação, o pessoal que está fazendo os cursos de computação, recomendo que tenha curiosidade de fuçar e ver, porque logo, logo vocês vão ter que fazer isso. Tá? E o pessoal das outras áreas, que se tiver curiosidade, fuça. Se não tiver tempo de fuçar, espero que curiosidade tenha, fuça lá no Replit, brinca lá, pega o maior, o menor, os dois. Tá bom? Esse é um programa. E o que a gente está preocupado? Dá uma olhadinha aqui. No Scratch é a mesma coisa. Ó. Vocês estão vendo que tem essa região aqui do programa? Deixa eu ver. Pegar uma caneta. E vou pegar a cor que é melhor para vocês enxergarem. Ó. Essa aqui é a nossa repetição. Tá? Isso aqui é o nosso loop. Lembra aquele loop que a gente faz lá nos diagramas de fluxo? Esse aqui é o nosso loop. Ele está procurando, ó. Ele está procurando, o i está variando aqui, ó. O i está variando do primeiro índice até o final da lista. Ele vai pegar o zero, ó, ele começa no zero, pega o maior, e aí ele vai variando até o final da lista. Tá bom? E quantas vezes esse cara vai repetir? Ele vai repetir o tamanho da lista. Não é? E ele tem que fazer essas comparações aqui. Tá? Então, quando a gente está tentando olhar quanto é que custa a coisa, a gente, né, do ponto de vista de computação ou do nosso trabalho em casa, né, quanto tempo vai demorar para se limpar o banheiro? Depende de quantos banheiros tem, né? Então, eu tenho que ver qual que é a coisa. Eu posso demorar para lavar o banheiro, eu vou demorar uns 10 minutos. Agora, se eu tenho um banheiro, 10 minutos. Se eu tenho 10 banheiros numa, né, pousada, né, que alguém me convidou para passar a semana lá só para eu trabalhar de graça, então, 10 vezes cada banheiro. Bom, então, isso aqui é a carga do trabalho. Então, a gente abstrai tudo isso aí, atribuição, andar, avançar, para essa comparação aí. Porque, no fundo, ela é a chave. Né, desculpa, ela é a operação-chave, não ela. Ela vai procurar pela chave, né, mas, quando eu estou fazendo busca. Mas ela é a operação-chave, porque ela está sempre replicando. É ela que controla quantas vezes eu vou realmente fazer aquela repetição. Então, no caso, né? Então, esse é um exemplo. Então, para a gente olhar, aqui tem... Eu estou mostrando aqui nesse programa para destacar. Né? Eu falei que nem todo mundo precisa olhar esse programa, mas vocês estão vendo que tem um lastro, literalmente, aqui de repetição. O Scratch tem a mesma coisa e a nossa Joaninha também tem a mesma coisa. Aquele nosso fluxo, aquele diagrama de fluxo também tem aquela repetição. É aquilo lá que está custando para a gente, né, os ciclos de computação que a gente está fazendo no nosso programa. Bom, e vamos dar um passinho para trás? Eu falei de limpar o banheiro, né? Quantos banheiros tem? Vamos fazer um outro exemplo de custos. Por exemplo, legal essa casa aí, né? Casa Museu Kubitschek. Bom, não é a minha sala de jantar, não. Vocês viram? Essa daí mas eu achei legal essa mesa aí, era uma mesa legal, porque eu quero ilustrar o exemplo de uma atividade. Eu vou preparar o jantar. Você vai preparar o jantar. Um jantar para amigos, né? Vai chamar um punhado de gente. Aí, eu tenho 3 perguntas para você. Tá? Primeira, 3 perguntas, se preparem. O tempo da tarefa de limpar a casa. Você vai limpar a casa para receber os amigos, né? É proporcional ao número de convidados? Não, né? Você vai limpar a casa. Para um convidado, ou para 10, ou para 100, ou para 1000, você vai ter que limpar a casa. Tá? Mas a casa é uma só. Então, o tempo dessa tarefa não é proporcional ao número de convidados, concorda? Né? Ele é proporcional ao tamanho da casa, verdade. Mas é proporcional, não depende do número de convidados. Não depende da quantidade de posições de memória que eu vou ter que varrer. Né? E, próxima pergunta. Essa é a minha ilustração da casa. Vocês conhecem essa figura aí, né? Achei máximo, todo mundo brincou lá. Todo mundo não, né? Bastante gente brincou, mas brinquem lá. Mudaram a cor, mudaram a janela, fizeram 3D, ficou lá. Voltando, pergunta, o tempo proporcional de limpar a casa não é proporcional ao número de convidados. E o tempo de servir um prato? Imagina que você está lá
colocando uma colher de arroz no prato de cada um. Ou então, tá todo mundo sentado em volta da mesa e chega a salada, tigela de salada, o que vai acontecer? Cada um pega um pouco de tomate e passa para o próximo, né? Escravos de Jó, manda. O que vai acontecer? Toim, vai ter que passar para todo mundo. Então, sim, nesse caso, essa tarefa é proporcional ao número de convidados. Né? Quanto? Como é que é essa proporção? Eu vou ter que fazer uma vez a tarefa para cada convidado. Então, se na casa independe do número de convidados, eu vou fazer uma vez a tarefa, né? Independente do número de convidados, aqui, não, agora eu já tenho N tarefas para N convidados. Pega um gráfico, sacou? Pega lá constante, lá. O tempo é tanto, independente do número de convidados, constante. Agora, se eu tiver N convidados, qual que é o tempo? Diretamente proporcional. E, né, que é o nosso exemplo do nosso passear na lista. Lembra? Ou do nosso procurar. Eu vou ter que fuçar uma por uma, desculpa. Eu vou ter que verificar o conteúdo de uma posição de memória por uma posição de memória. Não é isso? Então, é um exemplo que a gente já fez. Então, esse aí é proporcional. Dependendo do problema, eu tenho que ir até o fim. Né? E, normalmente, eu tenho que ir até o fim. O pior caso é até o fim. Pode ser que eu não tenha, eu tenho que ir até o fim, ou pode ser que o maior seja o último. Né? Então, é diretamente proporcional ao N lá. Tá? E, agora, essa é uma foto de Belo Horizonte também, tá? Uma escultura do abraço. É muito comum, né, esse negócio de chegar, quando o pessoal está indo embora, todo mundo se abraça. Ah, tchau, 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 tchau. Né? Qual que é o número de abraços? Pausa e pensa. Voltou? Fácil. Então, né? A gente tem, então, que o tempo de fazer a tarefa é constante para limpar a casa, quer dizer, não depende do número de convidados, ele é constante, relativamente ao tamanho da casa, ao número de banheiros, etc. e tal, mas é constante, não depende do número de convidados. É isso que eu quero saber. Se depende, quanto depende? Tá? O quanto que fica mais difícil se eu resolver convidar, em vez de 10, 100 convidados. Aqui, eu sei que eu vou ter que lavar 100 pratos em vez de 10. Né? Se a tarefa vai aumentando linearmente, quando eu vou ter que servir esse monte de pratos aí. Né? Ou lavar pratos, que é outro exemplo que eu podia pensar. E já no caso do abraço, a coisa é quadrática, todo mundo tem que se abraçar. Um tem que abraçar, todo mundo tem que abraçar. Isso é N quadrado. Tá? Tanto que é N quadrado, que eu vou mostrar para vocês uma figurinha, só para a gente observar aqui, ó. Este aqui é a nossa casa, tempo constante. CTE constante. Esse aqui é o nosso N. Parece M, mas é N. Tá? E esse aqui é uma figura de grafos, né, que a gente vai até ver na semana que vem. Mas a gente vai ver agora isso aqui, ó. A gente tem nesse primeiro quadrado, eu sozinha lá em casa, não vou abraçar ninguém, então. Rápido. Agora, se eu tenho 2 pessoas, um tem que abraçar o outro, beleza, um abraço só. Se eu tenho 3, essa tem que abraçar aqui, essas duas têm que se abraçar, e essas duas têm que se abraçar. Se eu tenho 4, mesma coisa. Tá? O que acontece? Deduzam a fórmula, tá? Para o número de arestas, né, número de convidados, quantos abraços são, tá? É essa combinação aqui. Tá? Que no frigir dos ovos, eu não preciso ficar olhando, calculando quanto é que tem, pontinho. Eu quero saber a ordem disso aqui. Eu quero saber se é constante, se é N quadrado, se é N ao cubo, se é N, se é exponencial, se é 2 elevado a N, se é fatorial. Meu Deus do céu. Deus, né? Nossa, o pessoal de computação morre. Bom, é piada, né? Fatorial é piada. A gente conta piada logo, logo.
na próxima aula, tá? Então, terminando aqui, a gente volta para as nossas perguntas clássicas, dado um problema, o quão é difícil de resolver e qual a melhor maneira de resolvê-lo, tá bom? E a gente vai lembrar que a gente tem que comparar, no caso do livro, né? E a gente está sempre observando qual que é o número de comparações e procurando por curvas como essa, né? No caso da casa, é constante o jantar. No caso de lavar pratos, né, ou de passar pratos, é N, né? É linear. E se eu estiver falando de só abraços, olha o tamanho da curva, tá? E na computação a gente chama isso, é ordem de magnitude, que você vai ver o pessoal de computação aí falar Big O, mas no fundo é isso aí, tá? É olhar para o tamanho do problema, tá? Olhar a solução que resolve o problema e ver o quão ela demora dentro desse número aí, a partir do número de convidados que a gente tem. A partir do número de dados que a gente tem que analisar, a partir do número de páginas que a gente tem. É isso aí por hoje, a gente continua amanhã. Até mais.